Nunca pensei que minha vida daria uma guinada tão drástica em questão de minutos. Eu, Sofia, uma jovem de 28 anos, sempre me considerei uma pessoa estável, fiel e comprometida. Meu relacionamento com Alejandro já durava 5 anos. E embora tivéssemos nossos altos e baixos como qualquer casal, eu sentia que havíamos construído algo sólido e duradouro. Mas o destino, ou talvez minhas próprias ações, estavam prestes a colocar tudo isso à prova. Era uma sexta-feira à tarde, quando Alejandro me ligou para avisar que teria de ficar até tarde no escritório. Uma importante reunião com investidores estrangeiros exigia sua presença, e embora tivéssemos planejado um jantar romântico para aquela noite, eu entendia que sua carreira era importante. Com um suspiro de resignação, disse-lhe que não se preocupasse e que encontraríamos outro momento para ficarmos juntos. Quando desliguei o telefone, fiquei olhando pela janela do nosso apartamento. O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa. Por um momento, senti uma pontada de solidão. Alejandro e eu estávamos tão ocupados ultimamente que mal tínhamos tempo para nós mesmos, muito menos um para o outro. Decidi aproveitar ao máximo a noite para mim. Servi-me de uma taça de vinho tinto, coloquei uma música suave e entrei na banheira com sais aromáticos. A água morna relaxou meus músculos tensos e, pouco a pouco, senti o estresse da semana se dissipar. Fechei os olhos e deixei minha mente vagar. Não sei quanto tempo passei ali, mas quando saí do banho envolto em meu roupão de seda favorito, senti-me rejuvenescido e, devo admitir, um pouco excitado. Talvez fosse o vinho, ou talvez fosse a sensualidade do momento, mas senti um desejo crescente dentro de mim. Fazia muito tempo que Alejandro e eu não compartilhávamos um momento íntimo e meu corpo parecia exigir atenção. Olhei para mim mesma no espelho de corpo inteiro em nosso quarto. Deixei cair o roupão e olhei para o meu reflexo. Apesar dos anos, eu me sentia atraente e desejada. Passei as mãos pelo meu corpo, acariciando suavemente minha pele. O toque dos meus dedos acendeu ainda mais o fogo que estava começando a queimar dentro de mim. Sem pensar muito, deitei-me na cama. O lençol, macio de algodão, acariciou minha pele nua, causando um arrepio de prazer em minha espinha. Fechei os olhos e comecei a explorar meu corpo com as mãos, imaginando que eram as de Alejandro. Meus dedos traçaram círculos em minha barriga, subindo lentamente até meus seios, brincando com meus mamilos já endurecidos pela excitação. Um gemido escapou de meus lábios quando minha mão desceu até a parte mais sensível de meu corpo. A sala se encheu com o som de minha respiração irregular e os suspiros suaves que eu não conseguia conter. Eu estava imerso em um turbilhão de sensações, completamente alheio ao mundo exterior. Estava tão absorto em meu próprio prazer que não ouvi o som da porta da frente se abrindo. Não notei os passos que se aproximavam pelo corredor. Foi só quando a porta do quarto se abriu que percebi que não estava mais sozinho. Lá, parado na porta com os olhos bem abertos, estava Mateu, o irmão mais novo de Alejandro. Por um momento que pareceu eterno, ficamos olhando um para o outro, ambos paralisados pela surpresa e descrença. Eu, nu e vulnerável na cama, com as mãos ainda em meu corpo. Ele, com uma mistura de choque e algo mais que eu não conseguia decifrar em seu olhar. Mateu, gritei saindo do meu estupor e lutando para me cobrir com o lençol. O que você está fazendo aqui? Mateu pareceu se recuperar também, virando-se rapidamente e dando as costas para mim. Eu sinto muito, Sofia. Meu Alejandro me pediu para passar aqui e pegar alguns documentos. Eu tenho uma chave de emergência. Não achei que não sabia que você estaria. Deus, me desculpe. Meu coração estava batendo tão forte que tive medo de que ele pudesse ouvir. O que Mateu pensaria de mim agora? Ele contaria a Alejandro o que tinha visto? Minha mente era um turbilhão de perguntas e medos. Por favor, saia do quarto, consegui dizer com a voz trêmula. Eu vou me vestir e vamos conversar. Matthew,
Assentiu com a cabeça sem se virar e saiu rapidamente, fechando a porta atrás de si. Fiquei ali, sentada na cama, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Lágrimas começaram a brotar em meus olhos, uma mistura de vergonha, medo e frustração. Vesti-me com as mãos trêmulas, optando por uma calça de moletom e uma camiseta larga. Eu precisava me sentir o mais protegido possível. Respirei fundo várias vezes, tentando me acalmar antes de encarar Mateu. Quando saí do quarto, encontrei-o sentado no sofá da sala de estar, com a cabeça entre as mãos. Ao ouvir meus passos, ele olhou para cima. Seus olhos, tão parecidos com os de Alejandro, estavam cheios de confusão e algo que parecia culpa. Sofia, Ele começou, mas eu o interrompi. Não, por favor, deixe-me falar primeiro, eu disse, sentando-me no sofá em frente a ele. O que você viu não é o que parece, eu estava apenas tendo um momento particular. Alejandro e eu temos estado muito ocupados ultimamente, e Deus, isso é tão embaraçoso. Mateu olhou para mim com uma mistura de compreensão e desconforto. Você não precisa me explicar nada, Sofia. A culpa foi minha por ter entrado sem avisar. Eu deveria ter ligado ou mandado uma mensagem antes. Ficamos em silêncio por um momento. A tensão no ar era palpável. Finalmente, criei coragem para fazer a pergunta que me aterrorizava. Mateu, por favor, eu lhe imploro, não diga nada sobre isso ao Alejandro. Isso o deixaria arrasado e não é o que você está pensando. Eu amo seu irmão, realmente amo. Mateu me encarou e por um momento vi um brilho de algo em seus olhos que não consegui decifrar. Dúvida? Compaixão? Ou algo mais? Não vou dizer nada, Sofia, eu prometo, isso ficará entre nós. Disse ele finalmente. Senti um alívio, momentâneo, mas sabia que as coisas não seriam tão simples assim. A dinâmica entre nós havia mudado irrevogavelmente. Mateu se levantou, visivelmente desconfortável. Acho melhor eu ir embora, os documentos podem esperar. Ele murmurou. Assenti com a cabeça, incapaz de olhá-lo nos olhos. Eu acompanhei até a porta em silêncio. Pouco antes de sair, ele se virou para mim. Sofia, Ele começou, mas pareceu pensar melhor. Cuide de você, está bem? E com isso ela saiu, deixando-me sozinha com meus pensamentos e o peso do que acabara de acontecer. Fechei a porta e me encostei nela, deslizando até me sentar no chão. As lágrimas que eu estava segurando foram finalmente liberadas. Como cheguei a esse ponto? Como eu poderia olhar Matthew nos olhos novamente? E, o mais importante, como isso afetaria meu relacionamento com Alejandro? Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal, obrigado, de volta à história. Os dias seguintes foram uma tortura. Toda vez que meu telefone tocava, meu coração disparava, temendo que fosse Alejandro me dizendo que Mateu havia lhe contado tudo. Mas os dias se passaram, e nada. Aconteceu. Alejandro continuava o mesmo de sempre, amoroso, mas ocupado. Eu, no entanto, havia mudado. Sentia-me constantemente ansiosa e culpada. Toda vez que Alejandro me beijava ou me abraçava, eu não conseguia deixar de pensar naquela tarde e no olhar de Mateu. O que ele pensaria de mim, agora? Ele me julgaria? Ou talvez... Não, eu não podia me permitir pensar nisso. Mateu era o irmão do meu namorado, nada mais. Mas, por mais que eu tentasse me convencer disso, não conseguia tirar da cabeça a imagem de seus olhos, a maneira como ele havia me olhado pouco antes de ir embora. Uma semana após o incidente, Alejandro me convidou para um jantar em família. Meu estômago se revirou com a ideia de ver Mateu novamente, mas eu sabia que não poderia recusar sem levantar suspeitas. O jantar foi um teste de nervos. Mateu estava lá, é claro. E embora ele agisse normalmente, eu podia sentir seu olhar em mim quando achava que ninguém havia notado. Toda vez que nossos olhos se encontravam, eu sentia uma corrente elétrica percorrer meu corpo. Depois do jantar, enquanto eu ajudava a mãe de Alejandro na cozinha, Mateu entrou para deixar alguns pratos.
Ficamos sozinhos por um momento e o ar parecia carregado de tensão. Sofia, ele murmurou, aproximando-se um pouco mais do que o necessário. Podemos conversar por um momento? Em particular, senti meu coração disparar. O que ele queria me dizer? Será que ele estava querendo me chantagear? Ou talvez... Não, eu não. Podia me permitir pensar em outras possibilidades. Claro, respondi, tentando manter minha compostura. Depois do jantar? Matthew assentiu com a cabeça e saiu da cozinha, deixando-me com uma mistura de medo e, devo admitir, uma pitada de excitação que eu tinha vergonha de sentir. O resto da noite passou como se estivesse em uma névoa. Eu mal conseguia me concentrar nas conversas, pois minha mente estava sempre se voltando para a conversa iminente com Matthew. Quando finalmente chegou a hora de dizer adeus, Matthew discretamente me chamou para segui-lo até o Jardim dos Fundos. Quando estávamos sozinhos, sob a luz fraca da lua, Matthew se virou para mim. Seu rosto estava sério, mas havia algo mais em seus olhos, uma intensidade que me fez prender a respiração. Sofia, tenho pensado muito sobre o que aconteceu. Ele começou. Sei que prometi não dizer nada, e vou cumprir essa promessa. Mas... Ele se aproximou um pouco mais e pude sentir o calor que emanava de seu corpo. Meu coração estava batendo tão forte que tive medo de que ele pudesse ouvi-lo. Não consigo parar de pensar em você, ele continuou. Sua voz mal era um sussurro. Sobre o que eu vi, sobre sua aparência. Sei que é errado, que você é a namorada do meu irmão, mas suas palavras ficaram suspensas no ar entre nós. Eu sabia que deveria me afastar, dizer a ele que isso era errado, que eu amava Alejandro, mas meu corpo parecia ter vontade própria. Dei um passo em direção a ele, diminuindo ainda mais a distância entre nós. Matthew, comecei, mas as palavras ficaram presas em minha garganta. E então, em um momento de loucura, ou talvez de clareza, Matthew diminuiu a distância entre nós e me beijou. Foi um beijo apaixonado, cheio de desejo e saudade reprimidos. Por um instante, eu me perdi na sensação, respondendo ao beijo com o mesmo fervor. Mas tão rapidamente quanto começou, terminou. Eu me afastei abruptamente, ofegante e com o coração acelerado. A realidade do que acabara de acontecer me atingiu como um balde de água fria. Não, isso é errado, disse eu recuando. Eu amo o Alejandro, isso não pode acontecer de novo. Matthew olhou para mim com uma mistura de desejo e arrependimento. Eu sei, me desculpe. Eu não deveria ter. Mas Sofia, não posso negar o que estou sentindo. Tenho que ir, murmurei, virando-me e praticamente correndo de volta para a casa. Encontrei Alejandro na sala de estar, conversando animadamente com seus pais. Quando me viu, ele sorriu, alheio à tempestade que estava se formando dentro de mim. Amor, você está bem? Você está pálida, disse ele, aproximando-se com preocupação. Sim, eu só acho que comi algo que não caiu bem, menti. Podemos ir agora? Alejandro assentiu, despediu-se de seus pais e me levou até o carro. Durante todo o caminho para casa, fiquei em silêncio, olhando pela janela e tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Como as coisas chegaram a esse ponto? Como eu poderia olhar Alejandro nos olhos, sabendo que ele tinha acabado de beijar o irmão? E o pior de tudo, como eu poderia negar que uma parte de mim havia gostado daquele beijo? Naquela noite, deitado na cama ao lado de Alejandro, que dormia tranquilamente, percebi que estava em uma encruzilhada. Eu tinha que tomar uma decisão, e logo, confessar tudo e correr o risco de perder Alejandro? Tentar esquecer o que aconteceu e seguir em frente como se nada tivesse acontecido? Ou explorar esses novos e perigosos sentimentos por Matthew? O que eu decidisse mudaria minha vida para sempre. E quando amanheceu, eu ainda não tinha uma resposta clara. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções conflitantes. Por um lado, eu me sentia culpada toda vez que Alejandro me abraçava ou me beijava. Suas demonstrações de afeto
que costumavam me encher de alegria, agora me faziam sentir uma pontada de remorso. Por outro lado, eu não conseguia parar de pensar em Mateu e naquele beijo roubado ao luar. A intensidade daquele momento me assombrava, aparecendo em meus sonhos e me distraindo durante o dia. Tentei me dedicar ao trabalho, esperando que a rotina e as responsabilidades mantivessem esses pensamentos intrusivos longe de mim, mas não adiantava. Toda vez que meu telefone tocava, uma parte de mim esperava que fosse Matthew, embora eu soubesse que não, deveria desejar isso. Uma semana após o incidente no jantar em família, recebi uma mensagem de texto que fez meu coração disparar. Precisamos conversar. Você pode me encontrar na cafeteria que fica na esquina do seu escritório amanhã às 14 horas? Matthew. Fiquei olhando para a tela, debatendo-me entre a razão e o desejo. Eu sabia que a coisa certa a fazer seria ignorar a mensagem, excluí-la e seguir em frente com minha vida. Mas meus dedos pareciam ter vontade própria ao digitar uma resposta. Ok, estarei lá. O dia seguinte passou em uma névoa de ansiedade e expectativa. Quando chegou a hora da reunião, eu me vi em pé na frente da cafeteria, com o coração batendo tão forte que temi que todos ao meu redor pudessem ouvir. Mateu já estava lá, sentado em uma mesa nos fundos. Nossos olhos se encontraram e senti aquela faísca de eletricidade que eu vinha tentando ignorar. Sentei-me em frente a ele, consciente de cada centímetro que nos separava. Obrigado por ter vindo, disse Mateu, com a voz baixa e carregada de emoção. Sei que isso é complicado, mas eu não podia deixar as coisas assim. Assenti com a cabeça, sem conseguir encontrar as palavras certas. Mateu continuou. O que aconteceu? Não consigo parar de pensar nisso, Sofia. Sei que é errado. Sei que você é a namorada do meu irmão, mas há algo entre nós que não consigo ignorar. Suas palavras ecoaram dentro de mim, refletindo meus próprios pensamentos conflitantes. Mas eu sabia que tinha de ser forte, para o bem de todos. Mateu, comecei, minha voz mal era um sussurro. O que aconteceu foi um erro. Eu amo o Alejandro. Ele confia em nós, em você como seu irmão e em mim como sua parceira. Não podemos trair essa confiança. Mateu estendeu a mão para o outro lado da mesa, roçando gentilmente meus dedos. O simples toque causou arrepios em minha espinha. E se isso não for um erro? Perguntou ele, com os olhos fixos nos meus. E se isso for algo real, algo que vale a pena explorar? Por um momento, eu me permiti imaginar como seria Matthew e eu juntos, sem segredos, sem culpa. Mas a imagem de Alejandro, seu sorriso confiante e amor incondicional, atrapalhou essa fantasia. Não podemos, eu disse finalmente retirando minha mão. Sinto muito, Mateu, mas não posso fazer isso com o Alejandro, e você também não deveria. Vi a dor refletida em seus olhos, mas também um lampejo de compreensão. Ele assentiu lentamente com a cabeça. Eu entendo, disse ele. Mas, Sofia, se algum dia você mudar de ideia, não mudarei, eu o interrompi. Embora parte de mim não tivesse tanta certeza. Levantei-me, pronta para sair, quando Mateu falou novamente. Há outra coisa que você precisa saber, disse ele, sua voz carregada de uma emoção que não consegui decifrar. Alejandro, ele não é tão perfeito quanto você pensa. Parei em meu caminho, virando-me para ele. O que você quer dizer com isso? Mateu respirou fundo antes de continuar. Na semana passada, quando ele disse que tinha uma reunião de negócios, eu o vi em um bar com outra mulher. Eles estavam muito próximos. Demais para serem apenas colegas. Senti como se o chão estivesse se abrindo sob meus pés. Alejandro? Meu Alejandro me traindo? Isso não podia ser verdade. Você está mentindo, eu disse, embora a dúvida já tivesse sido plantada em minha mente. Por que eu mentiria? Respondeu Mateu, seu olhar intenso e sincero. Sei que ele é meu irmão, mas também sei o que vi, e achei que você merecia saber. Saí da cafeteria atordoada, com a mente girando. Seria possível que Alejandro estivesse me traindo? Ou seria uma manobra de Mateu para me separar de seu irmão?
A confiança que havia sido o pilar do meu relacionamento com Alejandro começou a vacilar. Os dias seguintes foram um inferno de dúvidas e suspeitas. Cada ligação que Alejandro recebia, cada mensagem de texto, cada reunião de negócios tardia, se tornava uma fonte de ansiedade para mim. Eu queria acreditar nele. Queria confiar nele, mas as palavras de Mateu ecoavam em minha mente. Certa noite, enquanto Alejandro tomava banho, não consegui resistir à tentação. Peguei o celular dele e, com o coração na garganta, comecei a verificar. A princípio, não encontrei nada fora do comum. Mensagens de trabalho, conversas com amigos, nada que levantasse suspeitas. Eu estava prestes a deixá-lo quando vi um nome que não reconheci. Laura. Com os dedos trêmulos, abri a conversa. O que li me deixou sem fôlego. Mensagens carinhosas, planos para encontros secretos e até mesmo algumas fotos que me deram náuseas. Era verdade. Alejandro estava me traindo. Deixei o celular cair como se estivesse pegando fogo. Lágrimas começaram a brotar em meus olhos quando a realidade da situação me atingiu. Como ele pôde fazer isso comigo? Há quanto tempo ele estava me traindo? Quando Alejandro saiu do banheiro, ele me encontrou sentada na cama, com o telefone na minha frente e lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sofia, o que? Ele começou, mas parou quando viu a expressão em meu rosto. Quem é Laura? Perguntei. Minha voz mal era um sussurro. Vi a cor de seu rosto desaparecer. Ela abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. Ela não precisava dizer nada. Seu silêncio falava muito. Quanto tempo? Perguntei, com a raiva substituindo gradualmente a dor. Sofia, eu sinto muito. Foi um erro. Não significou nada, gaguejou Alejandro, aproximando-se de mim. Dei um pulo, afastando-me dele. Não, me toque. Por quanto tempo, Alejandro? Ele olhou para baixo, derrotado. 3 meses, ele murmurou. 3 meses. 90 dias de mentiras, de traição, senti falta de ar. Quero que você vá embora, disse eu, surpreso com a firmeza da minha voz. Agora, Sofia, por favor, podemos consertar isso. Eu amo você. Foi um erro estúpido, Alejandro implorou. Mas eu já havia tomado minha decisão. Vá embora, Alejandro, acabou. Eu o observei recolher algumas de suas coisas em silêncio, lançando-me olhares de súplica que eu ignorei. Quando ele finalmente fechou a porta atrás de si, caí no chão, deixando as lágrimas que eu estava segurando fluírem livremente. Não sei quanto tempo fiquei assim, chorando no chão do nosso quarto. Não, do meu quarto agora. Quando finalmente consegui me acalmar, percebi que havia uma decisão que eu precisava tomar. Com as mãos trêmulas, peguei meu telefone e disquei um número que eu sabia que não deveria discar. Sofia? A voz de Mateu soou surpresa do outro lado da linha. Você estava certo, eu disse, minha voz rouca de tanto chorar, sobre o Alejandro. Você estava certo. Houve um momento de silêncio antes que Mateu falasse novamente. Sinto muito. Sofia, você está bem? Precisa de alguma coisa? Fechei os olhos, ciente de que o que eu estava prestes a dizer mudaria tudo. Você, sussurrei. Eu preciso de você. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, de volta à história. O silêncio do outro lado da linha parecia eterno. Finalmente, Matthew falou, sua voz carregada de emoção. Estou a caminho. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela, imaginando se tinha acabado de cometer outro erro. Mas naquele momento, com o coração partido e a confiança abalada, eu não me importava. Eu precisava me sentir querida, desejada, nem que fosse por uma noite. Mateu chegou em tempo recorde. Quando abri a porta, nossos olhares se encontraram e toda a tensão que vinha se acumulando há semanas explodiu. Sem dizer uma palavra, nos fundimos em um beijo apaixonado, urgente, quase desesperado. Suas mãos percorreram meu corpo avidamente, como se quisesse memorizar cada curva, cada canto,
e recanto. Eu me agarrei a ele, buscando em seu calor uma fuga da dor que me consumia. Tiramos nossas roupas, enquanto nos dirigíamos desajeitadamente para o quarto, deixando um rastro de roupas em nosso caminho. Caímos na cama, nossos corpos se entrelaçando em uma dança frenética de paixão e desejo. Mateu beijou cada centímetro de minha pele, sussurrando palavras de adoração que fizeram meu coração acelerar ainda mais. Eu me entreguei completamente à sensação, permitindo que o prazer abafasse temporariamente a dor da traição de Alejandro. Fizemos amor com uma intensidade que eu nunca havia experimentado antes. Era cru, apaixonado, quase animalesco. Cada investida, cada carícia, cada gemido parecia expurgar um pouco mais da dor dentro de mim. Eu me perdi na sensação, no calor de seu corpo, na força de seus braços. Quando finalmente chegamos ao clímax, juntos, foi como se uma onda de alívio tivesse tomado conta de mim. Por um momento, toda a dor, toda a confusão, toda a culpa desapareceram, substituídas por uma sensação de plenitude que me deixou sem fôlego. Ficamos deitados nos braços um do outro, em silêncio, com nossos corpos entrelaçados e cobertos por uma fina camada de suor. Mateu traçava círculos suaves em minhas costas, enquanto eu ouvia os batimentos cardíacos dele, ainda acelerados. Sofia, ele finalmente murmurou, quebrando o silêncio. Sei que isso é complicado, mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Não se trata apenas de desejo ou atração física. Acho que me apaixonei por você. Suas palavras me deixaram sem fôlego. Parte de mim queria retribuir, dizer a ele que eu também tinha sentimentos profundos por ele. Mas outra parte, a parte racional que havia sido silenciada nas últimas horas, começou a soar o alarme. Eu me sentei, olhando em seus olhos. Mateu, eu não sei o que dizer. Tudo isso aconteceu muito rápido. Acabei de descobrir que Alejandro estava me traindo. E, agora isso, preciso de tempo para pensar, para processar tudo. Vi um lampejo de dor em seus olhos, mas ele assentiu com simpatia. Eu entendo. Não quero pressioná-lo. Leve o tempo que precisar. Ele se levantou da cama e começou a se vestir lentamente. Eu o observei em silêncio, minha mente em um turbilhão de emoções conflitantes. Quando ele estava completamente vestido, ele se aproximou e depositou um beijo suave em minha testa. Estarei aqui quando você estiver pronta, disse ele antes de sair do quarto. Ouvi a porta da frente se fechar e fiquei sozinha com meus pensamentos. O que eu tinha acabado de fazer? Tinha arruinado minha última chance de reconciliação com Alejandro ou tinha encontrado algo real e bonito com Mateu? Os dias seguintes foram um debate interno constante. Alejandro me ligava incessantemente, deixando mensagens de voz cheias de desculpas e promessas de mudança. Mateu, por sua vez, respeitou meu espaço, enviando apenas mensagens ocasionais de apoio. Uma semana depois daquela noite com Mateu, recebi uma ligação inesperada. Era a mãe de Alejandro. Sofia, querida. Sua voz parecia preocupada. O que está acontecendo? Alejandro está arrasado. Ele diz que cometeu um erro terrível. Você não acha que eles deveriam conversar? Senti uma pontada de culpa. Como eu poderia explicar a ele que não só havia descoberto a infidelidade do filho dele, mas também que eu havia dormido com seu outro filho? É complicado, respondi evasivamente. Alejandro, ele fez algo que não posso perdoar facilmente. Oh, querida, ela suspirou. Sei que deve ser difícil, mas o amor verdadeiro pode superar qualquer obstáculo. Por que você não vem jantar aqui em casa no fim de semana? Toda a família estará aqui. Talvez o fato de estarem juntos possa ajudá-los a se lembrarem do que têm. Meu estômago se revirou com a ideia de estar na mesma sala que Alejandro e Mateu. Mas eu sabia que não. Poderia continuar evitando a situação para sempre. Tudo bem, finalmente concordei. Estarei lá. O dia do jantar chegou muito cedo. Fiquei em frente, ao espelho, ajustando nervosamente meu vestido. Como eu iria lidar com isso? Como eu poderia olhar Alejandro nos olhos depois do que fizera com Mateu?
Quando cheguei à casa da família, a atmosfera estava carregada de tensão. Alejandro me recebeu na porta, com os olhos cheios de esperança e arrependimento. Mateo estava no fundo da sala, com seu olhar intenso fixo em mim. O jantar foi um exercício de autocontrole. Toda vez que Alejandro tentava pegar minha mão por baixo da mesa, eu a retirava sutilmente. Cada vez que Mateo olhava para mim, eu sentia uma faísca de eletricidade que me esforçava para ignorar. Os pais de Alejandro estavam fazendo o possível para manter a conversa leve, alheios ao drama que se desenrolava silenciosamente diante de seus olhos. Depois do jantar, enquanto eu ajudava a limpar a cozinha, Alejandro me colocou em um canto. "Sofia, por favor", ele sussurrou com os olhos suplicantes. "Dê-me outra chance. Eu amo você. O que aconteceu com Laura foi um erro estúpido. Não vai acontecer de novo." Senti um nó na garganta. Parte de mim queria acreditar nele, queria voltar aos dias felizes que tínhamos compartilhado. Mas a imagem das mensagens em seu telefone e a lembrança da noite com Mateo me impediram de ceder. "Não posso, Alejandro", respondi, minha voz quase inaudível. A confiança foi quebrada. "Não posso confiar em você novamente." Observei a esperança desaparecer de seus olhos, substituída por uma mistura de dor e resignação. Ele assentiu lentamente e foi embora, deixando-me sozinha com meus pensamentos. Minutos depois, Mateo entrou na cozinha. Nossos olhares se cruzaram e senti aquela corrente elétrica familiar percorrer meu corpo. "Você está bem?" ele perguntou suavemente, aproximando-se. Assenti com a cabeça, incapaz de formar palavras. Mateo deu mais um passo em minha direção, diminuindo a distância entre nós para apenas alguns centímetros. "Sofia", ele murmurou, sua respiração quente em minha bochecha. "Sei que é complicado, mas não consigo parar de pensar em você, em nós." Fechei os olhos, lutando contra a vontade de me jogar em seus braços. Mas eu sabia que não podia, não aqui, não agora. "Matthew, por favor", eu implorei. "Eu não posso fazer isso." "Não aqui." Naquele momento, ouvimos um suspiro abafado. Nós nos viramos para ver Alejandro parado na porta da cozinha. Seu rosto era uma máscara de choque e traição. "Que diabos está acontecendo aqui?" ele gritou, sua voz tremendo de raiva. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mateo e eu olhamos um para o outro, com o pânico refletido em nossos olhos. Como explicar o inexplicável? "Alejandro, não é o que você está pensando", começou Mateo, mas seu irmão o interrompeu. "Não é o que estou pensando", gritou Alejandro. "Eu os vi, a maneira como se olhavam, como estavam próximos. Há quanto tempo isso está acontecendo?" Senti o mundo desmoronar ao meu redor. Tudo o que eu temia estava acontecendo naquele exato momento. "Alejandro, por favor, acalme-se", tentei argumentar. "Podemos conversar sobre isso." "Conversar?" ele zombou. "Falar sobre como minha namorada e meu irmão estão me traindo? Como as duas pessoas em quem eu mais confiava me traíram." Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. A ironia da situação não passou despercebida por mim. Apenas algumas semanas atrás, eu era o traído. E agora? "Você não tem o direito de falar em traição", retruquei, com a raiva finalmente fervendo dentro de mim. "Ou você se esqueceu de Laura?" Observei a cor do rosto de Alejandro se esvair. Mateo olhou para nós confuso, sem entender direito o que estava acontecendo. Isso foi diferente", murmurou Alejandro. "Diferente como?" perguntei, minha voz carregada de sarcasmo. "Por que você era o único que estava traindo?" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Nós três ficamos nos encarando, presos em um triângulo de traição, desejo e arrependimento. Finalmente foi Matthew quem quebrou o silêncio. "Acho que todos nós precisamos nos acalmar e conversar sobre isso como adultos", disse ele com uma voz surpreendentemente calma, dada a situação. Alejandro olhou para ele com uma mistura de raiva e mágoa. "Conversar?"
depois de ter dormido com minha namorada? Ex-namorada, corrigi automaticamente, surpreendendo até a mim mesmo com a firmeza em minha voz. Os dois irmãos olharam para mim, surpresos com minha declaração. Respirei fundo antes de continuar. Vejam, isso é uma bagunça. Todos nós cometemos erros. Alejandro, você me traiu. E bem, Mateu e eu nos aproximamos depois que descobri sua infidelidade. Ninguém é inocente aqui. Minhas palavras pareceram cair como um balde de água fria sobre os irmãos. Alejandro caiu em uma cadeira. Seu rosto era uma máscara de derrota. Mateu se encostou no balcão, com o olhar alternando entre mim e o irmão. O que vamos fazer agora? Perguntou Mateu calmamente. Era uma boa pergunta. O que faríamos agora? Como sairíamos dessa bagunça emocional em que nos metemos? Acho que precisamos de tempo, disse eu finalmente. Tempo para pensar, para nos curarmos. Todos nós precisamos de espaço para processar o que aconteceu. Alexander assentiu lentamente com a cabeça, com os olhos fixos no chão. Você está certo, ele murmurou. Eu sinto muito, por tudo. Mateu deu um passo em minha direção, mas eu o detive com um olhar. Isso vale para você também, Mateu. Eu preciso de tempo sozinho. Vi a dor em seus olhos, mas ele assentiu, respeitando minha decisão. Saí da cozinha, deixando os irmãos sozinhos para que pudessem conversar. Quando me dirigi para a porta da frente, a mãe de Alejandro me interceptou. Sofia, querida, você vai embora tão cedo? Perguntou ela, com o rosto cheio de preocupação. Forcei um sorriso. Sim, não estou me sentindo muito bem. Obrigada pelo jantar. Enquanto dirigia de volta para casa, as lágrimas que eu estava segurando finalmente escorreram livremente. Como chegamos a esse ponto? Como pôde haver tanta dor e traição entre pessoas que supostamente se amavam? Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado, voltemos à história. As semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. Mergulhei no trabalho, tentando manter minha mente ocupada e longe dos acontecimentos recentes. Alejandro e Mateu respeitaram meu desejo de espaço, embora eu ocasionalmente recebesse mensagens de ambos perguntando como eu estava. Certa tarde, ao verificar minha correspondência, deparei-me com um e-mail de uma empresa de desenvolvimento de software em São Francisco. Eu havia me candidatado a uma vaga lá meses atrás, mais como um sonho distante do que como uma possibilidade real. Para minha surpresa, me ofereceram um emprego. Olhei pela janela do meu apartamento, contemplando a cidade que havia sido meu lar por tanto tempo. A cidade onde eu havia amado, onde eu havia sido traído, onde eu havia traído. Seria essa a chance de um novo começo de que eu tanto precisava? Após dias de reflexão, tomei uma decisão. Aceitei o emprego em São Francisco. Era a mudança de que eu precisava, a chance de me redescobrir longe de todo o drama e dor. No dia anterior à minha partida, recebi 2 visitas inesperadas. O primeiro foi: Alejandro, então você está indo embora, disse ele parado desajeitadamente na porta do meu apartamento. Acenei com a cabeça. Preciso de um novo começo, Alejandro, longe de tudo isso. Vi a dor em seus olhos, mas também um lampejo de compreensão. Eu entendo, ele disse suavemente. Eu só queria lhe dizer que sinto muito por tudo. Espero que você encontre a felicidade que merece. Suas palavras me tocaram mais do que eu esperava. Apesar de tudo o que havia acontecido, uma parte de mim sempre amaria Alejandro. Eu o abracei e me despedi. Um gesto agridoce que marcou o fim definitivo de nossa história. Horas depois, foi Mateu quem apareceu na minha porta. É verdade? Perguntou ele com os olhos fixos nos meus. Você vai embora amanhã? Sim, respondi. É o melhor para todos. Mateu deu um passo em minha direção, sua mão roçando gentilmente minha bochecha. E quanto a nós? Ele sussurrou. E quanto ao que sentimos? Fechei os olhos, lutando contra a vontade de ceder às suas carícias. Matthew, o que aconteceu entre nós foi intenso e lindo, mas nasceu das circunstâncias erradas. Nós dois
Precisamos nos curar, nos encontrar antes de podermos ficar com outra pessoa. Vi a decepção em seu rosto, mas também a aceitação. Eu entendo você, disse ele finalmente. Mas quero que saiba que meus sentimentos por você são reais. Se algum dia você decidir voltar. Ele deixou a frase pairar no ar, carregada de promessas e possibilidades. Eu lhe dei um último beijo, suave e agridoce, antes de me despedir. No dia seguinte, quando o avião decolou para São Francisco, olhei pela janela para a cidade que estava deixando para trás. Uma cidade cheia de lembranças, tanto doces quanto amargas. Pensei em Alejandro, em Mateu, em tudo o que eu havia passado. Será que eu havia tomado a decisão certa? Quando as nuvens se abriram, revelando um céu azul brilhante, senti uma sensação de paz que não experimentava há meses. Eu não sabia o que o futuro me reservava em São Francisco, mas estava pronto para descobrir. Pronto para começar de novo, para me curar, para crescer. Talvez um dia eu voltasse. Talvez eu me reencontrasse com Alejandro, ou o Mateu, e as coisas seriam diferentes. Ou talvez eu encontrasse um novo amor, construído em uma base mais sólida. Mas, por enquanto, meu futuro estava aberto, cheio de possibilidades. Fechei os olhos e sorri. Minha história de amor, traição e redenção não havia terminado. Na verdade, eu sentia que estava apenas começando.